Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, como é que vocês imaginam assim como os demônios são? Como é que vocês imaginam assim como o diabo, né? O nosso acusador, ele é. A gente sabe que os filmes de terror, né? As histórias de terror, enfim, contam aquele caso, né? Aqueles seres, né? Dotados de chifres, cor vermelha, né? Pele escamosa, enfim, contam uma aparência horrorosa, né? Mas a verdade é que o diabo não é dessa forma, pessoal. Tá bom? Ele não é dessa forma. Isso aí é tão somente uma linguagem lúdica, né, que nos ensinaram desde que nós éramos pequenos e que muitos até hoje acreditam, né, nessa ladainha, né? Mas a verdade é que o inimigo das nossas almas, ele detém uma aparência bela, né? E vou ler agora para provar a vocês aqui em Ezequiel, no capítulo 28, verso 15 em diante. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Então a realidade, pessoal, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é que está nos mostrando aqui, nos provando que o aspecto dessas entidades são aspectos belos. E aqui eu vou mais a fundo. As pessoas que não têm o dom de discernimento de espíritos, né? Eu creio que muitas pessoas têm esse dom de discernimento de espíritos, mas não ainda se atentaram para isso, né? Por que eu digo isso, pessoal? Porque a partir do momento em que nós temos aquela visão espiritual de um ser escuro, né? Como eu já vi, como eu já tive a oportunidade de ver, né? A partir do momento em que você tem a oportunidade, né? Aquela visão de vultos, né? Enfim, seres realmente que você olha a olho nu, realmente, olhos espirituais nus, né? Quando você olha e você vê, você percebe, né, que aquele ser é um ser maligno, né? Porque a sua visão, Deus permitiu que o ser de discernimento espiritual, né, visse ele em sua essência, né? Visse o diabo em sua essência, não é? Quando nós vemos daquela forma, nós estamos vendo a essência dessas entidades, mas na verdade a aparência, como elas se mostram para a maioria das pessoas, é através de um aspecto belo, né? Eu, por exemplo, já tive a oportunidade, né, de ver, né, quando eu ainda estava no caminho da minha conversão, né? Isso não quer dizer que nós não nos convertemos todos os dias, pessoal. Nós não nos convertamos, aliás, perdão. Isso não quer dizer que nós não nos convertamos todos os dias. Cada dia que passa nós nos convertemos, né? Porque somos falhos, né? E através da nossa fé, das nossas orações, pedimos a Deus para que a cada dia sejamos pessoas melhores, não é? Mas há alguns anos atrás, né? Bastante tempo atrás, eu já, né, no meu processo de conversão, eu certa vez estava, né, orando, deitado na minha cama, e percebi que existia um corpo brilhoso em cima de mim. Era um brilho cintilante, forte, um brilho azul, cintilante e forte. Nessa época eu ainda morava com meu pai, né? E na mesma hora, pessoal, eu me sentei e comecei a orar. Quando eu falei em nome de Jesus, né, essa entidade que tinha aparecido, ela voou da janela do meu quarto com tanta rapidez que a janela começou a balançar, né? E isso me veio no momento, né, em que isso aconteceu, me fez refletir, né? Porque o aspecto que ela se apresentou para mim foi um aspecto bonito, foi um aspecto brilhoso, não é um azul, como eu falei, um azul muito forte, cintilante, um brilho que à primeira vista encanta, né? E eu via pelo rabo do meu olho, pessoal, né? Eu não conseguia ver nitidamente,
eu não conseguia virar para ver, né, essa entidade, né? Creio que até porque Deus realmente não quis que eu visse, mas eu sabia que o brilho, pelo menos que eu via, que eu percebia, era um brilho muito bonito, né? Era um brilho muito bonito, né? Era como se fossem faíscas que saía do corpo dessa entidade, faíscas azuladas, né? Não era nada parecido com fogo, mas eram brilhos, é muito bonito, não dá para explicar, né? Mas eu sei que era uma entidade maligna, por quê? Porque pelo nome do Senhor Jesus Cristo, essa entidade maligna, ela praticamente ela sumiu do meu quarto, né? Com muita rapidez, não é? E ali se cumpriu, né, aquilo que o Senhor Jesus ele falou para nós, né? Que em seu nome nós conseguiríamos expulsar demônios, né? Isso aí é um dos fatos que me ajudou, né? No processo de conversão, foi a partir daí que eu comecei a perceber que realmente o nome de Jesus ele está, né, acima de todo nome, né? Não há nome aqui debaixo da terra e nem no céu que seja maior do que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Então, assim, essas entidades, né, esses demônios, quando aparecem para as pessoas, né, de forma bela, né, em muitas religiões, e aqui eu não vou citar algumas religiões, né, por questão de cuidado, né, mas elas vocês podem ver lá, principalmente as religiões afro-brasileiras, essas entidades elas são descritas como guerreiras, né, com lanças, né, com armadura, né, com vestidos bem bonitos, e espiritualmente, realmente elas aparecem dessa forma, pessoal, tá bom? Por isso que muitas vezes eles são chamados de seres de luz nas outras religiões, né? São anjos, muitas vezes eles são apelidados até de anjos, mas a gente sabe que de anjos eles não têm nada, né? Na verdade são anjos, mas anjos caídos, né? Então, eu trouxe esse conhecimento aqui, essa palavra, né, para vocês refletirem, tá bom? Se vocês puderem também comentar algumas experiências que vocês tiveram, né, em relação a isso, eu ficarei bastante feliz, tá bom? Para poder debater com vocês. Um abraço, Deus abençoe.